Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É daqui a pouco, galera, o sorteio da Libertadores, fase de grupos. Vamos conhecer às 8 horas da noite quem serão os adversários do nosso Flamengo. Vamos fazer aqui ao vivo o react do sorteio da Libertadores. Então quero convidar você a participar da nossa live e acompanhar o sorteio junto com a gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos. É a partir das 8 da noite. Galera, separei aqui para vocês um corte do Sport Center da ESPN Brasil falando do nosso Flamengo. Tudo que está acontecendo hoje, segunda-feira, você vai ficar bem informado agora com este vídeo aqui, tá bom? Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vou trazer aqui para você as últimas informações do sorteio da Libertadores, direto do Paraguai, e também tudo sobre o nosso Flamengo que pega o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Vamos lá pro vídeo? Tendo as primeiras informações aqui no nosso Sport Center. Tem Roberta Barroso, Gustavo Zupac, equipe completa para trazer tudo pra gente desse dia tão especial. Bem-vindos, amigos. Beijos para vocês. Boa tarde, a gente está aqui desde cedo acompanhando toda essa movimentação. Afinal, logo mais tem o sorteio da Conmebol Libertadores. Vamos saber o caminho que os clubes vão percorrer daqui para frente. Também sorteio da Copa Sul-Americana. E só explicando rapidamente a regra, são 32 times, 4 potes e tem no pote 1, 5 de chave do Brasil. Lembrando, são 7 times brasileiros, são 8 clubes em cada pote. Tem uma regra que times do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção daqueles que vêm da fase prévia, que é o caso do Botafogo, não é isso, Zupac? Exatamente. Isso quer dizer que, por exemplo, o Atlético Mineiro está no pote 2. O Atlético Mineiro não pode pegar Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, que estão no pote 1. O Botafogo no pote 4 pode. Isso vale para a Sul-Americana. O Fortaleza está no pote 2, não pega Corinthians, Cruzeiro, Inter e... Corinthians, Cruzeiro e Inter, os 3 brasileiros do pote 1. Mas o Red Bull Bragantino, que está no pote 4, pode. Então é isso. Isso aumenta a possibilidade, né, a presença de brasileiros no pote 4, de grupos mais fortes. Logisticamente é bom, menos viagens. Tecnicamente, esportivamente, é um pesadelo porque complica a possibilidade de um time cabeça de chave avançar na Libertadores ou na Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro está no pote 2. Podemos ter um Atlético Mineiro e River? Seria um duelo muito pesado, né? 2 times muito grandes. Recentemente, algumas temporadas se enfrentaram na Libertadores e o River Plate, em 2021, eliminou o Atlético Mineiro, mas é o tipo de confronto que ninguém quer ter pela frente, até porque o River é o líder do seu grupo no Campeonato Argentino, vem numa boa fase, ganhou a Supercopa recentemente, tem o Miguel Borja, ex-jogador do Palmeiras, fazendo muitos gols na atual temporada. Então, assim, destacadamente, o River Plate é o melhor time da Argentina. Então, se o Atlético Mineiro, que é o único time brasileiro do pote 2, ou o Botafogo, que está no pote 4, puderem evitar o River Plate, é melhor. Lembrando que a última conquista do River foi em 2018, ainda não tínhamos a final única. E desde que veio, né, essa final única, 5 títulos para os clubes brasileiros, o pai. Esse é um desafio do continente, né? Claro que há um incômodo nos demais países com essa hegemonia do futebol brasileiro, mas é muito difícil você competir com isso, porque economicamente são times mais fortes. Mesmo que o mata-mata traga a imprevisibilidade de um jogo único, de um duelo, ida e volta, isso pode diminuir a diferença econômica, há uma vantagem. Então os brasileiros chegam como favoritos para mais uma Libertadores. É isso, boa, obrigada, Zupac, a gente volta com você, Gláucia. Boa, Beta, Zupa, a gente mais tarde volta a conversar com vocês aí direto do Paraguai, trazendo mais informações destes sorteios que acontecem hoje de Sul-Americana e Libertadores. Estou muito com eles desse favoritismo dos brasileiros nas 2 competições, né? Porque os brasileiros têm chegado à decisão, também conquistado os títulos, mas... Não sei, a gente olha, sempre fala, mas esse Boca não é o Boca daqueles tempos. Esse aqui, esses caras estão sempre lá, sempre aprontam, enfim. E os grupos têm exigido também, que eu acho que a gente também tem outros polos no futebol sul-americano que tem crescido muito, que a gente vê as equipes equatorianas, enfim, que tem dado trabalho, que tem se destacado também. Eu acho que os grupos acabam saindo até mais equilibrados nas últimas edições, né?
Eu acho também. E essa questão que o Zupa traz também de você evitar os times da altitude, os jogos de ida e volta, tem lugares que realmente pesa muito, né? A viagem, logística. No caso, por exemplo, de River, uma torcida que apaixonada, independentemente do momento, como a gente vê quando acontece com o Boca Juniors, que né, não está presente nesse momento. Mas ainda assim, tecnicamente, para mim, os times brasileiros estão à frente. Assim, do que a gente acompanha, do que a gente vê chegando nas finais. Eu fiz jogo do Inter Miami agora, do time do Messi, numa competição que quem vence vai para aquele super mundial que enfrenta todo mundo, inclusive os campeões de Libertadores. E o próprio site do Inter Miami falando da expectativa. Imagina enfrentar um Real Madrid, um Flamengo, um Palmeiras. Então, eles colocam realmente os clubes brasileiros ali, porque são quem está chegando e quem está realmente passando todo esse carro nos adversários. Mas eu concordo, tem os equatorianos, eu acho que essa fase de grupos, o início é muito difícil mesmo, porque você já começa a calcular pontos, enfim. Mas está aberto, né? Assim, não dá para escolher porque é sorteio. E até o encontro mesmo entre brasileiros, né? O Zupa também traz esse aspecto. A questão logística, mas difícil também pegar brasileiro, né? Assim, os times já se conhecem, já tem ainda essa rivalidade regional. Esse é um outro aspecto. Inclusive, assim, dos brasileiros cabeças de chave, para mim, a maior preocupação tem que estar lá no pote 4 Botafogo, para mim. Mais do que os do pote 2. Porque no caso do Atlético Mineiro, o Zupac já explicou bem, né? Não pode se enfrentar, mas no caso do Botafogo ele tá liberado nesse sentido. Aliás, até uma história meio curiosa, que não envolve brasileiros, a gente pode ter Peñarol e Nacional, um dos maiores clássicos do mundo, porque o Nacional vem das fases prévias. Mas eu concordo muito com vocês, assim, acho que os brasileiros ainda são os grandes favoritos por toda a questão do investimento. Antes a gente falava de 2 brasileiros, acho que agora o grupo é maior. Lógico, Flamengo e Palmeiras por tudo que fizeram nos últimos anos, o Fluminense como defensor do título acaba chegando mais forte, mas olha o elenco do Atlético Mineiro, ainda não está no seu melhor momento, o próprio Botafogo com toda desconfiança, mas o elenco ainda mais forte da temporada passada, é um Grêmio que vem fortalecido pelo vice-campeonato. Tirando os brasileiros, o River ainda acho que é o mais temido pela consistência do trabalho. Teve uma certa turbulência pós-Galhardo, mas o De Michelis tem feito um bom trabalho recentemente, embora houvesse um questionamento alguns meses atrás. E os equatorianos, que a gente fala de um trabalho muito consistente, da LDU, atual campeã sul-americana, um Del Valle que, embora não tenha uma atmosfera intimidante de Libertadores, porque é um clube de pequena torcida. Mas tem um estilo próprio de jogo muito consistência, muito, né? Exato. E também tem outras questões para te preocupar, como a altitude. Você pega um Bolívar, por exemplo, que chegou em quartas de final da competição. Sorte que o Always Ready ficou para trás. Exato. Mas o Bolívar ficou e eliminou o Atlético Paranaense, por exemplo. Também tem essas questões para ficar de olho. Nova Iguaçu que enfrenta justamente o Flamengo na decisão. E a gente vai então com as notícias do Flamengo com o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo finalista pela 6ª vez consecutiva de Campeonato Carioca. 3 dias de folga para o elenco, reapresentação quarta à tarde no Ninho do Urubu, mais uma segunda-feira agitada, sorteio da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, também o julgamento de Gabigol no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Gabigol aí denunciado por conta de fraude ou tentativa de fraude de um exame antidoping ocorrido ano passado, em abril, no Ninho do Urubu. Ele teria dificultado as ações ali dos profissionais que foram realizar esse teste surpresa de antidoping. Todos os jogadores realizaram, o Gabigol um pouco depois, então foi denunciado, pode pegar até 4 anos de gancho por conta disso. O Flamengo tem confiança que ele vai ser absolvido, mas é um julgamento a portas fechadas, online, sem nenhuma transmissão, então fica essa grande expectativa, mas o Flamengo tem confiança que o jogador vai ser absolvido. Nesse período aí de treinamentos até a final do Campeonato Carioca, daqui a 2 semanas praticamente, o Flamengo não vai contar com alguns estrangeiros, no caso aí os 4 uruguaios foram convocados para essa data FIFA, também os 2 brasileiros convocados, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, e o Pulgar iria para a seleção chilena, mas acabou desconvocado, cortado da lista por conta de problemas musculares. Ele até saiu durante a partida contra o Fluminense, então o Pulgar vai ficar fazendo tratamento no Ninho do Urubu. Em relação às datas das finais do Campeonato Carioca, se vai ser no sábado ou no domingo, enfim,
o Flamengo ainda aguarda a posição da Ferj e a Ferj, por sua vez, aguarda o sorteio da Copa Conmebol Libertadores, porque o Flamengo estreia na competição entre as duas finais, então não sabe ainda se o Flamengo joga terça, quarta ou quinta-feira. Isso pode mexer no calendário. A Ferj aguarda a definição do sorteio. Boa, Pedrão. Então vai estar todo mundo da Ferj ligado com a gente hoje aqui também, acompanhando este sorteio de Libertadores. 7h30 da noite aqui na tela da ESPN e no Star Plus, a partir das 7 nas nossas redes sociais. E para falar dessa decisão aí de Carioca, os destaques de Flamengo e Nova Iguaçu na temporada. O Flamengo, 11 jogos seguidos sem sofrer gols, recorde na história do time. O único gol sofrido foi com o time reserva, está invicto na temporada e uma média de 2,18 gols marcados por jogo com o time principal. Do lado do Nova Iguaçu, primeira final da história, terceiro time de fora da cidade do Rio de Janeiro a chegar na decisão, sofreu apenas uma derrota nesse Carioca e o Bill, autor do gol no segundo jogo contra o Vasco, começou na base do clube. Tá aí um pouco de cada um desses dois finalistas do Campeonato Carioca. O Flamengo, mesmo o Nova Iguaçu, com a sua boa campanha, os seus bons jogos, favoritíssimo nesse confronto, mesmo por conta do que tem sido já esse trabalho do Tite, de muito equilíbrio, de uma defesa muito sólida. Enfim, é assim que a gente espera nesses dois jogos. Sem dúvida, porque a gente está falando da força do Flamengo pela qualidade do elenco e pela essa estabilidade, né, defensiva, o quanto que o time marca alto. O curioso é que o único gol sofrido foi para o Nova Iguaçu. Né? Tudo bem, era o time reserva do Flamengo, mas não deixa de ser... simbólico. É o simbólico e um ingrediente ali também para a final. Então, mas o Flamengo é muito favorito. E só queria também aproveitar que antes eu falei bastante do Vasco, né, a gente tocou muito no assunto da eliminação. Não tiram nem um pouco o mérito do Nova Iguaçu, que esse time tem feito na temporada e jogando futebol vistoso, legal, ofensivo, agressivo, indo bem também em clássicos. Já tinha vencido o Vasco antes da semifinal, tinha buscado um 2-2 com o Botafogo quando saiu perdendo por 2-0. Então, é um time que tem mostrado... Na Copa do Brasil, 8-0, o maior resultado fora de casa da história da competição. E é uma pena que o confronto seguinte de Copa do Brasil é muito perto da final, né? E então, ainda assim, com o Inter, né? O Inter, talvez pudesse até sonhar ir um pouquinho mais longe. E tem esse aspecto, né? Até poupou algumas peças importantes, mas apesar dessa excelente campanha, tem jogado bem contra os grandes, mas o Flamengo é um outro nível, assim, é muito favorito na final. Essa campanha, como muito bem adjetivou o seu treinador Carlos Vitor, essa campanha faraônica. Eu amei o faraônica na campanha do Nova Iguaçu, Mari. Não, já ganhou um monte de torcedor aí, imagina, falar nossa língua. É que o Flamengo tem muitas armas, né? Assim, muitas armas. Assim. O Nova Iguaçu ele pode encontrar uma maneira de desestabilizar um pouquinho o Flamengo, para um jogo um pouquinho mais amarrado, o Flamengo não conseguir produzir tanto e ao longo do tempo, dos minutos, ficar realmente um time ansioso e nervoso. Mas o Tite ele tem conseguido construir uma fortaleza mesmo ali, né? Entre os seus jogadores, não só tecnicamente, taticamente, mas o mental do Flamengo muito confiante, muito forte, assim. É um time que está entregando em todas as fases do jogo. A gente pode questionar alguns ajustes, mas, assim, num geral, o desempenho no estadual, sabe, assim, é um time que em nenhum momento baixa, em nenhum momento o que a gente já conseguiu acompanhar de temporadas passadas, um Flamengo que ao longo do jogo vai diminuindo um pouco o ritmo, o físico também não está no seu melhor. Esse Flamengo está numa intensidade que mesmo no estadual é bem impressionante esse número de jogos sem sofrer gols, a defesa, o sistema defensivo funcionando. Então, assim, é uma parada muito difícil para o Nova Iguaçu, porque o Flamengo tem muitos elementos. Flamengo e outros tantos times de olho hoje no sorteio dos grupos da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Está chegando a hora do sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024 e também da Conmebol Sul-Americana. Nesta segunda-feira, direto do Paraguai, a partir das 7h45 na ESPN e também no Star Plus. Poderemos ter até 2 times brasileiros no mesmo grupo. Como isso pode acontecer? Dá uma olhada aí. No sorteio do pote 1, nós teremos Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo como times brasileiros. River Plate, Peñarol e LDU também.
Os times brasileiros do pote 1 não podem enfrentar o Atlético Mineiro que está no pote 2. Não pode, essa é a trava. O pote 2 ainda tem Estudiantes, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Júnior Barranquilha, o Independente Del Valle, Libertad e Cerro Porteño. Aí nós vamos para o pote 3, que não tem brasileiros. São Lourenço, tem Strongest que joga na altitude, Universitário do Peru, Deportivo Tati, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. Agora que vem a pegadinha. No pote 4, nós teremos o Botafogo, que passou pela fase preliminar, assim como o Palestino, o Colo-Colo e o Nacional. Esses 4 times não têm trava, eles podem enfrentar qualquer equipe nos outros potes. Ou seja, o Botafogo pode enfrentar no pote 1 os times brasileiros ou o Atlético Mineiro, que está no pote 2. Não poderemos ter 3 brasileiros no mesmo grupo, e sim 2. Então o Botafogo pode enfrentar o Atlético Mineiro ou os outros 5 brasileiros do pote 1. Na segunda-feira, você vai saber tudo isso na ESPN e também no Star Plus. Até lá! Tá aí, galera, um vídeo completo, cara, com muita informação do nosso Flamengo. Tudo que rolou, tudo que está acontecendo nesta segunda-feira. Você pode ficar atualizado, ficar bem informado aqui com este vídeo, né? E hoje tem o sorteio da Libertadores, cara. Eles falaram ali do Botafogo. O Botafogo não tem sorte, né? Na posição que ele está, pela forma com que ele se classificou, ele pode pegar qualquer time do pote 1 e também do pote 2. E os times do pote 1, galera, são pedreiras, cara. Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem River Plate. Tem muitos times bons, né, cara? Nossa, quem pegar esses times aí já se ferra de cara, né? E o Botafogo pode se ferrar de cara. Galera, o sorteio é hoje às 8 da noite. Vamos fazer aqui um react do sorteio da Libertadores. Já convido a você a participar juntinho com a gente, tá bom? E, galera, o sorteio da Libertadores é hoje às 8 da noite. Vamos fazer aqui no nosso canal um react ao vivo, né, cara, do sorteio da Libertadores, e quero convidar você a acompanhar o sorteio com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo. Quem serão os adversários do Mengão na Libertadores? Vamos descobrir logo mais. Saudações rubro-negras e fui!